Olá, nesse vídeo eu vou apresentar a vocês o meu relatório de estágio de observação e participação. Vou contar qual foi a escola que eu escolhi para estagiar, quem foi a professora que eu acompanhei, o meu relato da minha regência, quais foram as minhas dificuldades e os meus aprendizados. Então vem comigo. Eu preparei um mapa mental para me ajudar a lembrar dos principais pontos e contar a vocês como foi essa experiência, ok? Eu me chamo João Glauber Neves Sena, sou acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Música da UEPA, e esse vídeo é um vídeo de culminância da disciplina de Estágio Supervisionado 2, com a professora supervisora Milena Araújo. A escola que eu escolhi para estagiar foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Madre Imaculada. O período que eu passei estagiando foi do dia 4 de maio ao dia 3 de junho de 2026, né? Foram todas as segundas e quartas-feiras nesse período, contribuindo para a minha carga horária de 100 horas, sendo que foram 50 horas de observação e 50 horas de regência de turma, ok? Então vamos para a introdução. O estágio ele é uma ponte entre a teoria e a prática docente. É onde a gente vive a sala de aula, realmente a vida real da sala de aula como professor. É onde a gente consegue aplicar as teorias e as metodologias que a gente aprende em sala de aula na universidade, né, e ver na prática o que que certo? E compreensão dos desafios da educação pública, né? A gente vivencia todos esses desafios e o estágio ele acaba preparando a gente ainda mais para esses desafios, certo? Os objetivos gerais e específicos. O objetivo geral e específico do estágio. Objetivo geral: compreender a dinâmica escolar e o processo de ensino-aprendizagem de música articulado à teoria e à prática. Os objetivos específicos: observar a metodologia da professora Adriana Santana, desenvolver planos de aula, trabalhar musicalização rítmica, usar percussão corporal e materiais alternativos e avaliar a participação e engajamento dos alunos e avaliar minha própria participação, certo? Vamos lá, vamos conhecer a escola que eu escolhi. A Escola Madre Imaculada é uma escola de mais de 60 anos de história. Ela fica ali no bairro da Prainha, em Santarém, Pará. Ela é vinculada à SEDUC e ela conta com uma estrutura muito boa. Ela tem salas climatizadas, tem recepção, tem sala dos professores, secretaria, auditório, um ginásio poliesportivo. E na parte das salas de aula, ela conta com 3 blocos divididos: um bloco para o ensino fundamental, um bloco para o ensino médio e um bloco para outras salas, como salas de informática e salas para guardar materiais e tudo mais. Ela tem banheiro masculino e feminino e banheiro para pessoas especiais, né, que precisam de serviços especiais. E ela é uma escola que ela contribui para a cultura da região, né? Como ela tem o ginásio, acontecem alguns eventos da escola, como festa junina, que nesse período que eu estava estagiando, estavam nesse período de preparação para a festa junina, certo? Como foi a minha observação das aulas, né? O meu período de observação. A primeira parte do meu estágio, na primeira semana, eu acompanhei a professora, ela me apresentou a turma, eu fui muito bem recepcionado pelos alunos, pude notar que a professora ela tem o domínio da sala de aula, ela é muito respeitada pelos alunos, certo? Uma aula muito suave, muito tipo assim, simples, de fácil entendimento para os alunos, certo? Uma aula bem organizada e dinâmica, os alunos gostam da aula de artes, né? Nesse período, como eu falei, eles estavam em preparação de festa junina e geralmente a disciplina de artes, a professora ela fica responsável por organização do enfeite da escola toda, né? Ela fica como líder ali. Eu também pude participar nesse período de observação, ajudando ela já ativamente na parte de correção de algumas atividades que ela pediu como pesquisa, porque nesse período alguns alunos iriam dançar e quem iria dançar ganhava 50 pontos na disciplina de arte. Quem não iria dançar teria que fazer essas atividades como pesquisas e também como parte da pontuação trazer alguns adereços para ajudar a enfeitar a escola. Então eu participei dessa correção, né, que foram as pesquisas que ela pediu, foi em relação às festas juninas, às danças amazônicas, a quadrilha, a vestimenta, tudo que estava relacionado a esse período junino. Pouquíssimos alunos não contabilizaram todos os pontos, né? Mas a maioria fez a pesquisa e trouxe os adereços. Então ajudei a professora nessa parte, né? Que também ajudou na integração da cultura e a realidade do aluno, certo? Na parte da regência da aula, na primeira semana eu participei como observador, foi a parte que a professora me apresentou, e na semana seguinte, que foi do período do dia 11 de maio, eu comecei a parte da regência, entreguei o meu plano de aula para a professora, porque ela já tinha me dito que eu ficaria livre para apresentar e fazer a regência da turma com um tema que eu já tivesse domínio. Então eu conversei com ela como baterista profissional, como músico profissional e atuante como professor de música. Eu escolhi o tema de musicalização rítmica através da partitura e da percussão corporal. Principalmente pelo fato da gente estar na sala de aula, associando a coisas que a gente já tinha na sala de aula para executar essa parte percussiva, certo? Então, na metodologia que eu botei no meu plano de aula e executei, eu procurei facilitar o entendimento do conteúdo para as crianças, associando a metodologias que ajudaram as crianças a entender melhor, como associar as divisões rítmicas das figuras, das partituras, com dinheiro. Por exemplo, quando eu falo da semínima, eu associo a nossa moeda de R$1. Quando eu falo a divisão das colcheias, né, no compasso quaternário, associo a moeda de 50 centavos, né, como se fosse 2 notas dentro de um tempo. E falando da semicolcheia, associando a moeda de 25 centavos, né, 4 unidades de moeda para fechar um tempo. Então isso facilitou o entendimento dos alunos e foi um ponto que eu trabalho aqui nas aulas e eu vejo que facilita, né? Então eu só migrei para a sala de aula do ensino regular, certo? Então procurei
essa facilidade para ajudar os alunos a entender, né? Procurei outras metodologias como associar o que eu chamo de apelidos para essas figuras, dando nomes, né? Como a figura de uma nota por tempo, associando a uma palavra que tenha uma sílaba. Por exemplo, a semínima vai ser associada à palavra pão. A colcheia, que tem 2 notas, vai ser associada a uma palavra que tenha 2 sílabas, como pato ou mesa, mas a gente usou a palavra pato. E a figura de 4 notas por tempo, uma palavra que tenha 4 sílabas, que a palavra que foi usada foi a palavra chocolate e Coca-Cola. Então isso ajudou a assimilar, que as crianças assimilassem como era que ia se dar os ritmos que a gente ia criar. Então, com o auxílio de canetas e cadernos, palma e também percussão corporal, nós conseguimos criar alguns ritmos básicos, inclusive com o auxílio de materiais como caixa de som, a gente conseguiu até acompanhar, como se fosse fazer uma bateria, né? Um grupo de percussão para acompanhar a parte percussiva das músicas, né? De pop, de rock, e até levei algumas músicas regionais também. Certo? Como a professora me deu essa liberdade, eu trouxe a minha experiência como professor para dentro de sala de aula e foi bem aceito pelos alunos, certo? Então essa foi a parte da minha regência das aulas, eu percebi que foi bem aceito pelos alunos, eles se divertiram. Alguns alunos tiveram dificuldade, né? Principalmente alguma das dificuldades foi a parte dos alunos mais novos, do 6º ano ali, que são um pouco mais dispersos, mas eu consegui contornar e trazer a atenção para mim de novo. Outros alunos tiveram dificuldade com a parte de coordenação fina, né? Mas como eu já tenho o domínio de técnica, também ajudei com algumas movimentações de pulso e tudo mais, que possibilitou o final da disciplina, com todos conseguindo acompanhar muito bem e gerando interesse pela música, certo? O desenvolvimento das aulas, como eu falei pra vocês, foi a respeito das figuras rítmicas, semínima, colcheia e semicolcheia, que são as figuras básicas, analogia às moedas, como eu expliquei agora, os apelidos rítmicos, a percussão corporal e percussão com os objetos que a gente tinha na sala de aula, né? Ok? Os resultados observados. Alto engajamento e participação e maior interesse pela música, como eu fui dito aqui no meu relato dessa parte da regência das aulas. O desenvolvimento da coordenação motora, a curiosidade sobre a profissão de músico, isso foi um ponto bem legal. Houve algumas crianças que tiveram interesse pela parte de eu ser um músico, um profissional que toca um instrumento, né, e se interessaram pelas aulas de bateria e tudo mais, principalmente pelo contato que eles tiveram com essa parte da partitura e rítmica e viram que é tão simples quanto qualquer outra coisa para aprender. Os alunos que tinham dificuldade passaram a compreender melhor o ritmo depois dessa metodologia. E foi um trabalho coletivo e criativo, né? Eu tive alguns desafios, né? Eu relatei aqui a respeito das turmas de faixa etária mais nova, mas consegui contornar. Tive algumas dificuldades na semicolcheia por ser figuras mais rápidas, mas a gente deu uma diminuída no andamento e conseguiram fazer, né? O controle da empolgação nas atividades, porque acabou que foi uma aula divertida, né? Eu sempre trouxe, através da minha habilidade como professor aqui, sempre busco trazer uma aula mais divertida, descontraída, mas sempre com foco no objetivo da aula. E tentando equilibrar a diversão e a disciplina, certo? As soluções que eu achei para essas dificuldades, dei uma demonstração na prática, eu mostrei o que eles tinham que fazer, além da leitura no quadro que eu escrevi, né? Apresentei as figuras, eles liam, associavam as figuras aos apelidos, às palavras, né? E conseguiam entender. O relaxamento do pulso para a questão das notas, né? Deles executarem com as canetas e com as palmas e tudo mais. Exercícios progressivos, né? De aumento de dificuldade e adaptação das atividades para quem estava com mais dificuldade. Então, quem tinha dificuldade em determinada coisa, eu migrava, fui dividida a turma e tudo mais, certo? Deixa eu ver o que mais. A minha autoavaliação, os pontos positivos. A aplicação dos conhecimentos da UEPA, né? Eu pude aplicar como professor a parte do planejamento de aula, dos planos de aula, de pensar em todo o contexto e aplicar. O uso da experiência como baterista, né? Já da minha profissão, eu pude trazer para a sala de aula também. Criatividade com recursos simples, né? Busquei utilizar o que a gente já tinha em sala de aula e não materiais mais difíceis. Eu tive uma boa receptividade pela escola, tanto pelos professores quanto pela direção. E gerou em mim autonomia e confiança, né? Essa proposta da professora de confiar na minha profissão, né, e de confiar no que eu já tinha como base para entregar para os alunos. A participação em sala de aula ajuda a dar ornamentação, né, porque além da parte da regência, depois que eu terminei no dia 25 de maio a minha regência, contabilizando as 50 horas, eu também continuei na observação das aulas, né, ajudando a professora também na parte de ornamentação da escola. Tive que pregar bandeirinha, colar, cortar, grampear, ajudar na separação do material, certo? E na correção das pesquisas e no apoio da atividade que ela propôs. As minhas considerações finais. O estágio fortaleceu a minha formação docente, porque eu pude ver na prática aquilo que a gente já viu nas outras disciplinas na UEPA, e eu pude aplicar isso em campo, certo? Confirmou meu interesse pela educação musical. Eu já vivo a educação musical aqui com as aulas de instrumentos, no caso a bateria e violão, então eu pude também migrar para a sala de aula e foi de grande... melhorou a minha visão em relação a isso. Ensinar música é possível com poucos recursos, né? Eu saí da minha zona de conforto com todo o material que eu tenho aqui e tive que migrar para essa parte com poucos recursos, né? E eu percebi que o professor é agente cultural da escola, né? Eu até botei uma frase aqui que educar com música transforma as vidas. E eu pude ver nos olhos dos alunos o quanto que eles estavam interessados agora em música também. A experiência ampliou a minha confiança para atuar como educador musical, certo? Eu coloquei uma frase aqui que ensinar música é criar conexões e transformar
possibilidades. A música é para todos e a escola é o lugar onde pode transformar o mundo, certo, pessoal? Então, esse foi o meu relato do meu relatório de estágio de observação e regência, né? Contei para vocês a escola onde eu participei, sobre a professora Adriana, que é uma professora excepcional, mais de 20 anos de experiência, tudo o que aconteceu no meu estágio, como foi a minha regência, como foram as minhas dificuldades, e estou com o coração muito grato. Agradeço a UEPA de Santarém, a professora Milena como supervisora do estágio supervisionado, e agradeço também aqui a professora Adriana Santana. Muito obrigado e estou muito feliz com todo essa bagagem que eu estou carregando da universidade, ok? Então esse foi o meu relato. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado.